Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Bruno Fernandes e estamos estudando a revista As Leis do Relacionamento, comentada pelo pastor Walter Brunelli, da editora Central Gospel. Hoje nós estaremos comentando sobre a lição de número 2, que tem por título O Conflito de uma Autoestima Rebaixada. Trata ali sobre o encontro e os desencontros entre Mefibosete, Davi e Ziba. Só que antes de nós começarmos, eu queria te pedir um favor. Eu gostaria muito que você nos acompanhasse aqui no CDcast e ajudasse o nosso trabalho. E existem algumas formas de você nos ajudar. Primeiro, se inscrevendo no canal. Tem também deixando o seu like, você coloca o joinha aí, e aí a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E a terceira forma é ativando o sininho. Se você ativar o sino todas as vezes que nós subirmos um novo CDcast, você vai ser avisado sobre isso. E a quarta forma é compartilhando esse link com o máximo de pessoas possíveis. Eu quero agradecer também aqui a oportunidade que eu estou tendo no CDcast. Quero agradecer ao pastor Ronaldo, que é o líder da nossa EBD da ADVEC. Quero agradecer também ao pastor Edvanei Fernandes, que é meu xará de sobrenome, essa oportunidade. Vai ser muito bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Vamos à aula. Bom, pessoal, a nossa lição hoje trata sobre um assunto que é extremamente importante para esse tempo. Como eu já tinha dito, o título é O Conflito de uma Autoestima Rebaixada, e o foco da nossa lição hoje é essa questão da autoestima, e em especial da baixa autoestima. A baixa autoestima é um sentimento que está muito associado à questão da insegurança. Ela pode afetar a sua rotina, as relações com amigos, família, a saúde, pode te impedir de conseguir aproveitar oportunidades de crescimento pessoal. A autoestima, geralmente, ela está ligada, relacionada à imagem que nós temos de nós mesmos. E o quanto a gente consegue se respeitar como indivíduo, perceber o nosso potencial e avançar. E se você parar para pensar, a autoestima é algo que é muito importante na nossa vida, extremamente importante. Se você se sente bem com você mesmo, é muito mais provável que as suas relações com os outros sejam muito melhor, seja uma relação de confiança, de otimismo, e que você consiga alcançar suas metas. É bom a gente recordar sempre das palavras de Jesus, que ao responder um determinado doutor da lei sobre o que era mais importante, ele disse: ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. De modo que a gente percebe aqui que esse amor ao próximo como a si mesmo é uma chave importante da autoestima. Eu só posso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Logo, se eu não me amo, eu não vou conseguir ter um amor bíblico pelo próximo, pelo meu semelhante. Então, essa questão da autoestima influencia diretamente nesse tipo de coisa. E se você tem uma autoestima baixa, é comum você se sentir inferior, ter pensamentos negativos sobre si, considerar-se incapaz, se sentir rejeitado, sentir vergonha em excesso, tristeza em momentos onde todos estarão com alegria, enfim, pensamentos e opiniões próprias que prejudicam o seu desenvolvimento e com frequência só estão na sua cabeça. A pessoa com baixa autoestima, ela se vê de forma depreciada e às vezes o outro nem a enxerga desse jeito. Então, a boa notícia nesse CDcast é que através da palavra de Deus, através do entendimento de quem nós somos em Deus, daquilo que Jesus fez por nós, da obra de Cristo na cruz do Calvário pela nossa vida, a gente pode mudar esse pensamento, esse padrão negativo de pensamento e viver de forma diferente, viver a vida abundante que Jesus tem para nós, e através disso a gente conseguir cumprir o mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Eu vou dar uma aprofundada aqui nessa questão da autoestima, porque eu julgo que é importante, é pertinente para nós, para a nossa aula nessa oportunidade.
Antes de a gente falar necessariamente sobre a baixa autoestima, é necessário entender o que é autoestima no contexto geral. A autoestima, como eu já havia dito, é a forma como você se enxerga, como você se valoriza, como você se vê diante das pessoas, tem ligação direta com tudo que você acredita de opinião pessoal sobre você mesmo, e ela é formada por alguns componentes, né? O sentimento de competência pessoal e o sentimento de valor pessoal, ou seja, é a soma da sua autoconfiança e do seu autorrespeito. Ela reflete o julgamento que você faz a respeito de si diante dos desafios da vida. E é importante para essa nossa aula a gente enfatizar que a autoestima também nada tem a ver com arrogância, sentir-se superior, mas sim com uma maneira saudável de se ver, se colocar no mundo e se relacionar, aceitando as suas próprias necessidades e até mesmo os seus próprios erros. Então isso é basicamente um resumão sobre o que é autoestima. E o que seria a baixa autoestima? A baixa autoestima está ligada à dificuldade de autoaceitação e à falta de autoconhecimento. Geralmente quem tem autoestima baixa, como eu já disse, se sente sem confiança, incapaz, incompetente, entra num ciclo vicioso. Quanto mais se sente assim, mais age como se realmente fosse incapaz. E aí isso vai aumentando os sentimentos negativos, os resultados vão sendo os piores possíveis. E depois disso, outros problemas podem aparecer, como distúrbios psicológicos, ansiedade, toque e até mesmo depressão. A importância da autoestima é que ela nos faz acreditar que a gente é capaz. A gente precisa, obviamente, a gente precisa ter o entendimento de que nós somos dependentes de Deus, mas que Deus depositou em nós um potencial. Deus depositou em nós uma capacidade. Eu gosto sempre de entender essa questão da autoestima, da autoconfiança e da dependência de Deus com equilíbrio, né? A gente não pode ser autoconfiante a ponto de se tornar independente de Deus. Não, a gente tem que ser autoconfiante, mas essa autoconfiança, essa autoestima alta não pode se tornar uma autossuficiência para não nos roubar a dependência de Deus. Então quem tem problemas de autoconfiança, quem duvida do seu próprio potencial e muitas vezes tem medo de assumir certos riscos e de aceitar determinados desafios, acaba infelizmente tendo problemas de resultados pessoais na vida. Isso vai reforçando cada vez mais a baixa autoestima. Em Juízes 6,14, até um texto interessante, o nosso pastor recentemente pediu para que nós repetíssemos o texto, se eu não me engano foi no mês de novembro, que é o texto de Juízes, capítulo 6, uma parte do verso 14, uma palavra do anjo do Senhor para Gideão. Gideão estava no momento ali se sentindo rebaixado, malhando trigo no lagar, e aí o anjo do Senhor disse para ele: vai nessa tua força. Ou seja, você tem força, você tem potencial, Deus te deu uma habilidade, uma capacidade. Então, ter a boa autoestima ajuda a gente a acreditar que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir colocar para fora o nosso potencial e que a gente vai conseguir lograr êxito nas nossas empreitadas. É bom também você destacar aí na sua aula alguns sintomas de baixa autoestima, e aí nesses sintomas você pode ir despertando gatilhos e falando de situações e dando ilustrações que vão agregar a sua aula. E a ilustração tem um poder poderoso de criar uma identificação no público. Acontece muito de nós pregarmos em uma igreja, a gente prega uma mensagem de 1 hora, 40 minutos, meia hora de mensagem, mas a gente volta nessa mesma igreja 1 ano depois e o crente não lembra a mensagem, mas lembra a ilustração que a gente contou. Então a ilustração é um método muito interessante para nós conseguirmos fixar bem aquilo que nós estamos dizendo. Jesus se utilizava muito de ilustração. Ele dizia: olhai para os lírios do campo, para as aves dos céus, não semeiam nem cegam, mas o Senhor dá o alimento. Então Jesus pregava muito, usava muito nas parábolas também ilustrações para poder fixar bem a mensagem. Então tem alguns sintomas aqui
que eu anotei nas minhas pesquisas sobre essa questão da baixa autoestima, que são importantes e é um subsídio para você entrar como argumento nessa nossa aula. Por exemplo, sintomas de baixa autoestima: sempre encontrar culpados para os seus problemas ou erros. Mais um sintoma: dificuldade de aceitar as próprias limitações, timidez em excesso, medo de rejeição. Mais um sintoma: a busca constante por elogios e reconhecimento externo. Você já viu gente que o tempo todo ela tem que ser elogiada? Alguns chegam ao extremo de o tempo todo ter que ser embajuladas. Sabe, gente que tem essa característica está com baixa autoestima, ela está precisando se reforçar de algo que ela não acredita dentro dela. A falta de confiança em si. E essa questão é uma questão importante, porque essa falta de confiança, quando a gente vai para aproveitar uma determinada oportunidade e a gente é pouco confiante, a gente acaba ficando nervoso. Esse nervosismo bloqueia mentalmente o nosso potencial, nossa capacidade. Quando você está nervoso, você não consegue raciocinar em categorias plenas, como se você estivesse calmo. Então é aí um gatilho importante para você explicar essa questão da autoestima. A competitividade em excesso, gente que está sempre competindo em tudo, gente que tem um espírito de competição em excesso até mesmo dentro da própria igreja. A dificuldade de lidar com críticas. Gente que tem autoestima baixa, ela tem uma dificuldade terrível com isso, porque ela não sabe ainda quem ela é em Deus. A sensação de incapacidade, a necessidade de inferiorizar as pessoas. Esse aqui é um ponto para você bater na sua aula. Esse aqui é um ponto importante. Essa necessidade de gente que gosta sempre de diminuir o outro para se sentir grande. O perfeccionismo exagerado, a dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Gente que quando você elogia ela, você diz, olha, o cabelo tá bonito, ela diz, não, foi a tinta, a roupa tá bonita, alguém que me vestiu. Gente que tem dificuldade, quando você elogia ela não se dá muito bem, não reage muito bem. Isso aí é um sintomazinho de uma baixa autoestima. Agora, a nossa lição é muito importante e eu quero iniciar do primeiro ponto, que é quem era Mefibosete. Mefibosete, gente, era o filho de Jonatas e neto do rei Saul. Saul, que foi o primeiro rei da história de Israel, foi ungido por Samuel. Samuel, o profeta que foi o responsável pela transição política em Israel. Samuel foi o último juiz de Israel. O período dos juízes é um período marcado por uma teocracia, onde Deus era o governante do povo e as leis de Deus que governavam o povo. E aí foi através de Samuel, porque Samuel ungiu Saul e depois também ungiu Davi, que se estabeleceu um novo modelo político e social em Israel, que é o modelo da monarquia. Então, Mefibosete era neto do rei Saul. E muitos comentários bíblicos tratam desse relacionamento, Saul e Davi, e toda essa questão. Agora é curioso a gente perceber uma coisa, é que embora Saul detestasse Davi, odiasse Davi, a Bíblia nos diz que quando Jonatas conheceu Davi, a Bíblia diz que ele amou Davi com a sua própria alma. E ele então era muito amigo de Davi, embora o pai dele fosse um inimigo terrível de Davi e desejasse muito matar Davi. Então houve também um episódio onde Saul e Jonatas morreram em uma determinada batalha num lugar chamado Gilboá. E aí na ocasião chegou a notícia até a cuidadora de Mefibosete, e a Bíblia diz que ele tinha cerca de 5 anos de idade, segundo o livro de Samuel, capítulo 4, verso 4. E aí, ao chegar a notícia, ela colocou o menino no colo e foi correndo com o menino para tirar o menino do perigo. Entretanto, a Bíblia nos diz que aconteceu uma tragédia, um desastre. O menino caiu do colo dela e teve um ferimento em ambas as pernas e ficou coxo.
de modo que após isso a Bíblia diz que o menino foi levado para a casa de um homem chamado Maquir, na região de Lodebar, onde ele permaneceu aí, cresceu e viveu uma grande parte da sua vida. E alguns anos após isso se passaram, e Davi lembrou de Mefibosete. É importante a gente ressaltar também nessa questão de Mefibosete como que esse trauma, essa questão não foi culpa de Mefibosete. Ele não tem culpa de ser neto de quem ele é neto, e também ele não tem culpa de era uma criança caído do colo da sua cuidadora e ficado aleijado de ambos os pés. Então, quando Davi lembra dele, mais à frente, já no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, inclusive o texto bíblico básico para a nossa lição. Eu não vou ler aqui, obviamente, para não tomar muito do nosso tempo, mas Davi lembra, ele estava no reino e ele lembra, e ele diz: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu possa honrar por amor de Jonatas, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E aí havia um servo que ainda estava ali, cujo nome dele era Ziba, e eles levam esse homem até a presença de Davi, e esse homem que dá o relatório a Davi, dizendo: ainda há um filho de Jonatas que está vivo, mas tem um detalhe, ele é aleijado de ambos os pés. E aí então o rei manda que o chamassem, eles vão na casa de Maquir buscar Mefibosete. A gente não sabe, obviamente, em que condições econômicas estava Mefibosete nesse momento. A gente não sabe como Maquir economicamente vivia, o que Mefibosete fazia nessa casa. Tudo que você ouvia aí de pregadores em pregações é muita conjectura e pouco fato bíblico. Entretanto, a gente não dá para comparar. Se Maquir fosse um homem muito rico, jamais se compararia as honrarias que Mefibosete receberia e recebeu no palácio. De modo que, por melhor que fosse a vida de Mefibosete na casa de Maquir, e isso já é uma suposição, uma conjectura, ela jamais se compararia à vida de Mefibosete no palácio, na presença do rei. Então a gente pode abrir um parêntese aqui, que por melhores condições que a gente tenha na vida, por mais que a gente tenha conforto que o dinheiro pode nos proporcionar, nada se compara a viver uma vida na presença do Rei dos Reis. Nada se compara a viver uma vida na presença de Deus, a viver uma vida com o Senhor, a viver uma vida em Deus, com Deus e para Deus. Então Mefibosete recebe esse convite, e aí já quando a gente vai chegando no meio da nossa lição, tem um tema interessante: Mefibosete, o afortunado infeliz. É interessante que quando Mefibosete chega, Davi quer usar com ele de benevolência, e a Bíblia diz que ele se apresenta e diz: eis aqui o teu servo. Acontecia muito naquele tempo também, por causa da cultura, quando um rei assumia, esse rei exterminava a família do rei antecessor, para que não houvesse aí um golpe de estado. Então é natural Mefibosete se apresentar dizendo: eis aqui o teu servo. Só que é interessante a gente ver a maneira com a qual Davi o trata e a maneira com a qual ele se trata, porque Davi diz assim para ele: não temas. Verso 7 do capítulo de número 9 do segundo livro do profeta Samuel, Davi diz para ele: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Só que aí a resposta de Mefibosete fala muito sobre ele, quando ele diz assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu sou? Então, o cão na cultura judaica ali era um animal extremamente imundo, impuro, depreciado. Não era como os pets hoje em dia. Então Mefibosete tem um olhar acerca de si naquilo que nós já iniciamos o tratamento na introdução desse nosso CDcast. Ele tem um olhar acerca de si que é autodepreciativo.
Em vez dele manifestar gratidão pela generosidade de Davi, e é bom a gente sempre pontuar isso, quando a generosidade aparecer no seu caminho, apresente a ela gratidão. E em vez de Mefibosete manifestar gratidão, alegria, ele coloca para fora a baixa autoestima dele, o seu complexo de inferioridade, dizendo: eu sou como um cão, eu sou como um animal imundo, eu sou como um animal impuro, sabe? E de repente tem gente que pode confundir isso com uma falsa humildade, com uma humildade, e isso não é humildade, sabe? A gente tem muito essa questão de confundir humildade com comiseração, quando a gente acha que ser humilde é se sentir coitado. Tem muita gente que pensa que ser humilde é fazer todo mundo sentir pena dele e dela, e isso não é humildade. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Então o Mefibosete, ele manifesta esse sintoma aí, que na nossa revista, o querido pastor Walter Brunelli até identifica como uma espécie de complexo do patinho feio, que provavelmente advém do fato dele ser um homem coxo de ambos os pés, de modo que até para uma situação que seria honrosa, que seria de honra para a vida de Mefibosete, ele infelizmente acaba reagindo de forma extremamente negativa, extremamente ruim. E isso é um ponto que a gente pode abordar e explanar muito na nossa lição. Pessoas que infelizmente não se sentem preparadas e capacitadas e até merecedoras de determinadas honras, né? A questão aqui é que Mefibosete não fez nada para receber essa honra, mas ela veio para a vida dele, essa honra de sentar-se à mesa do rei, por causa do pai dele, por causa da aliança que o pai fez com Davi. Então, ainda que é bom a gente frisar isso para os nossos alunos, ainda que em algum momento eles sintam em si mesmos que eles não são dignos de determinadas honras e toda essa questão, a gente precisa entender que há sobre nós o sacrifício de Jesus. E há na crucificação aquilo que a gente conhece como a doutrina da dupla imputação. Os nossos pecados foram imputados, ou seja, colocados em Cristo, e a justiça de Cristo, a santidade de Cristo imputadas em nós. De modo que é bem verdade que nós não temos mérito, mas a semelhança de Mefibosete, que foi honrado por um ato de Jonatas, nós vivemos uma vida de honra, podemos ter uma autoestima saudável graças ao sacrifício de Jesus por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Esta é a vida abundante que Deus propõe para nós. Então isso é muito importante a gente frisar na nossa aula. E esse detalhe, né, do corpo de Mefibosete, é curioso perceber também que sentado na mesa, se a gente imaginar uma mesa no nosso contexto, até no contexto judaico, os pés eles ficam, não aparecem na mesa. Então a gente pode perceber aqui que quando Mefibosete estivesse à mesa com o rei, os defeitos dele estariam ocultos, sabe? A mesa é graça, a mesa é bondade. Então Mefibosete continuou aleijado, mas quando ele estava à mesa do rei, um lugar de tanta manifestação de bondade e graça, que as pernas dele, os pés dele, que eram defeituosos, não apareciam. Então a gente precisa entender essa realidade e criar aí uma aplicabilidade para isso, para aqueles que serão os nossos alunos. No desfecho já da lição, que é a trama de Ziba contra Mefibosete, no auge do sofrimento ali de Davi, por causa do filho dele Absalão promoveu uma revolta e tentou dar um golpe de estado. A Bíblia diz que Mefibosete não conseguiu se encontrar com Saul, e Ziba, que era o servo de Mefibosete, armou uma cena para tentar prejudicar ele e ficar bem aos olhos do rei. Após todo o desfecho da situação, Absalão morrer, Davi
conseguir retornar a Jerusalém, e Davi vai fazendo um encontro com aquelas pessoas que foram as supostas traidoras, e as traidoras de fato dele na ocasião de Absalão. Algumas pessoas Davi manda executar, e aí quando Davi encontra com Mefibosete, acontece algo interessante, porque Ziba havia dito para Davi que Mefibosete estava esperando a morte de Davi e do próprio Absalão para voltar ao trono. Então perceba essa artimanha de Ziba. Ziba se aproveita de uma dificuldade, Ziba se aproveita dessa questão de Mefibosete ser aleijado, coxo, e obviamente por conta disso ter dificuldades na locomoção, para criar toda uma circunstância contra o próprio Davi. E é bom a gente frisar isso, porque a nossa baixa autoestima cria ocasiões contra a oposição em relação à nossa vida. Se nós não tratarmos isso, nós infelizmente seremos vítimas de pessoas cruéis nessa sociedade. Porque no mundo ideal todo mundo se ama, se respeita, mas no mundo real, infelizmente, algumas pessoas vão tentar nos prejudicar. E se nós tivermos essa dificuldade, essa baixa autoestima, essas pessoas terão uma abertura maior para isso. Então, Davi fica extremamente irado, e quando Davi se encontra com Mefibosete, Mefibosete explica toda a situação. A Bíblia diz que Mefibosete não tinha feito a barba, que Mefibosete se humilha na presença de Davi para tentar reverter toda aquela situação. Por fim, a Bíblia diz que Davi entrega metade dos bens para Mefibosete, aqueles bens que tinham sido da casa de Saul, e metade dos bens para Ziba. Agora, eu gosto da atitude de Mefibosete com relação a Ziba, porque ele não propõe a Ziba uma vingança. A gente não vê Mefibosete brigando por fazenda, nada disso, né? E a gente pode ir em linha com aquilo que Romanos 12, 21 diz, que era para nós não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então, o desfecho dessa história de Mefibosete, Ziba e Davi é que fica metade dos bens para cada um, e Mefibosete assim alcança um perdão da parte do rei. Agora a gente caminha para a conclusão. Então, gente, a nossa autoimagem, ela deve ser construída por nós a partir daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. A sociedade hoje, ela está envenenada, há muita comparação. Em tempos como esse que a gente vive de rede social, as pessoas comparam a vida real delas com a vida postada de alguém, né? E as pessoas nunca postam infelicidades, dores, tristezas. As pessoas só postam viagens, só postam sorrisos e toda essa coisa. Então a nossa sociedade tem muito disso. Há muito bullying por causa de defeitos físicos, por causa de circunstâncias vividas. Há muito bullying por causa de questões sociais. Então há dois caminhos a seguir. Ou a gente acredita nas versões ruins sobre a nossa personalidade, ou a gente define quem a gente vai ser a partir daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Então, se você carrega trauma, se isso afeta o seu bem-estar, se você encontra em você mesmo algo que te incomoda e você não consegue, infelizmente, por enquanto mudar, você tem que aprender a conviver com isso e encarar isso pelo prisma da palavra de Deus, de Romanos 5:3, que diz que a tribulação produz a paciência, experiência, esperança. Então a tribulação produz, a dor produz, e tudo isso produz. Então a gente não pode fazer desses defeitos, dessas circunstâncias, embaraços que nos privem de viver a vida com Deus e em Deus de forma intensa. Então a gente tem que ter sempre em mente que nós nascemos em Cristo e nós estamos em construção. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos chegando ao fim de mais um CDcast e eu gostaria muito de pedir que você nos siga nas redes sociais, em especial no Instagram, @crentedocente, no Facebook Crente Docente, e aqui no YouTube, como eu já disse no início, faz aí
dá a curtida aí, faz o comentário aí, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo CDcast.